Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Química em Arte. E hoje no Sarau Química em Arte temos o prazer de receber o professor e músico Fabiano Lemos, do Cefet de Itaguaí, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, professor Fabiano. Olá, Martinho, obrigado aí pela apresentação. É sempre um prazer poder contribuir um pouco da maneira que me cabe. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aí a disponibilidade de poder estar aqui conosco hoje, para que possamos conhecer sobre a sua historicidade enquanto professor, enquanto músico, aqui no Sarau Química em Arte. É com grande alegria que nós vamos conhecer um pouco de sua história. Então, aproveitando este momento, Fabiano, você poderia relatar um pouco da sua historicidade antes de se tornar um professor no Cefet e também um músico pianista? Eu não tive músicos na família, que é uma coisa pouco comum para quem se propõe a estudar música, principalmente em nível superior, né? Na verdade, eu me lembro de eu estar no meu terceiro ano. E é curioso que eu sou professor de música, mas né, trabalho com ensino médio atualmente, já trabalhei com fundamental, mas eu nunca tive música no meu ensino fundamental, né? Faltou essa aula de música para mim, assim, talvez é um buraco que eu tente tapar, assim, uma formação que eu não tive, né? Eu acabei descobrindo a música porque vinha um professor tocar, na verdade, um músico tocar, ele não ensinava ninguém. E eu ficava impressionado com o teclado, eu ficava fissurado naquilo, mas eu não podia mexer. E quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu acabei, um primo meu comprou um teclado e ele pegou o teclado, deixou de lado e eu fiquei fissurado por aquilo. E eu falei, quero aprender, e perturbei muito a minha mãe. Depois de muito, ela se começou a me colocar numa aula. E daí eu fiquei revezando um pouco. Hora eu fazia teclado, hora eu fazia violão. Cheguei a aprender um pouco de cavaquinho. Mas quando eu tive para os meus 15, 16 anos, eu tive certeza de que eu queria, na verdade, não mais o teclado, mas o piano, né? Tem uma forma de tocar muito parecida com o teclado, tem algumas diferenças, mas tem muitas semelhanças. Então, com 16 anos, eu decidi que eu queria estudar o piano. E no finalzinho do meu ensino médio, eu nunca ninguém me pressionou a fazer a ir para uma universidade. Eu não tinha essa cobrança da minha família, né, até porque ninguém na minha família antes de mim tinha um nível superior. Mas eu acabei conversando com alguns colegas, tendo a curiosidade de fazer uma universidade. Eu não era muito bom aluno, mas eu sempre adorei tocar e sempre vivia tocando. Passei minha adolescência tocando vários tipos de música, pagode, rock, MPB, uma série de coisas. E eu acabei, uma faixa dos 17, 18 anos, decidindo que eu então queria estudar aquilo a sério, que eu queria fazer uma faculdade. Minha família não gostou tanto da ideia, mas eu então decidi ir para a universidade. Então, naquela época não tinha muitas informações, né? Não tinha tantas redes sociais. Na época tinha o Orkut, né? Hoje em dia você pode entrar na comunidade de uma universidade e conversar com as pessoas. Naquela época eu não tinha isso. Então eu fui na época na Unirio, né, uma universidade federal que a gente tem aqui na época eu morava no Rio de Janeiro, né? A gente tem essa universidade lá. Eu fui sem conhecer ninguém, eu tive a ideia, falei, bom, vou falar com o diretor, de repente ele conversa comigo, não sabia quem era, diretor lá do Centro de Letras e Artes, né? Então cheguei sem conhecer ninguém, nunca tinha ido, atravessei do subúrbio para a zona sul da cidade, fui conversar com o diretor e na época ele tirou as minhas dúvidas, ele me instruiu. Eu me lembro que ele me perguntou se eu tinha músico na família e se eu era rico. E aí eu falei, não, eu não sou rico, eu moro no subúrbio e eu não tenho músico na família. Aí ele me instruiu, ele falou, bom, eu te aconselharia a fazer licenciatura por conta de que o bacharelado ele não te dá uma gama de trabalho muito grande, né? E assim, hoje em dia eu sou bastante grato a esse professor, né, por conta de que o meu futuro orientador, né,
ele trabalhava muito com essa questão do trabalho, da música em si, né? E ele sempre me alertou, ele alertava os alunos, ele tinha todo um projeto de pesquisa em função disso, né? Em função do trabalho do músico. Tem alguns grupos de pesquisa no Rio, esse meu ex-orientador fazia parte disso, né? Então, eu acabei então fazendo a licenciatura em música na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Durante ali a minha graduação, eu já comecei a atuar profissionalmente, né? Um pouco antes de eu entrar para a graduação. Na graduação, eu desenvolvi então alguns trabalhos. Eu tocava com uma orquestra de baile chamada Banda Cuba Libre, que é do filho do Severino Araújo, que é o maestro da Orquestra Tabajara. Quem é desse universo conhece bastante. Então, eu comecei a tocar muito em bailes de dança de salão, baile militar, etc. Isso eu era novo, tinha 20, 21 anos, e era engraçado que eu tocava um repertório que, banda de baile, não tem repertório combinado, não é a banda que você ensaia. Cada baile era um músico diferente, cada baile era um cantor diferente, que chama de crooner, e muitas músicas eu não conhecia, eu tinha que me virar, o cara falava o tom e eu tinha que tocar alguma coisa, tinha que sair alguma coisa. E era curioso que às vezes era baile de terceira idade, era muito bolero. Eu falei, caraca, é uma música que talvez a minha mãe não tenha nascido e eu tô tendo que tocar, não conheço essa música. Estando na capital, eu comecei a tocar em muitas coisas, comecei a tocar pop rock, e eu comecei a descobrir o jazz. Até então eu não tocava o jazz profissionalmente, eu começava fazia muitas aulas, muitos cursos, né, junto com a faculdade. E na própria faculdade eu acabei descobrindo o jazz. A UFRJ tem uma orquestra que chama UFR Jazz, né, que é dos próprios alunos de bacharelado, principalmente em saxofone. E aí eu me apaixonei pelo jazz, mas até então, nessa fase, eu não tocava isso profissionalmente por conta de que é muito difícil ganhar dinheiro tocando esse tipo de música, e eu precisava batalhar ali, né, sobreviver enquanto estudante, né, ter o dinheiro ali para ir, era longe, né, ir para o campus. E eu então comecei a conhecer o jazz e toquei vários estilos. Então, ainda durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de tocar com alguns artistas que eram conhecidos na mídia, né? Na verdade, o que eu conhecia quando era adolescente era o Grupo Molejo, que é um grupo de pagode. Apesar de eu não ter tocado muito pagode, fiz uma participação curta com eles. Tinha alguns artistas dos anos 80 que, na verdade, eu não conhecia, né, por ser mais antigo, né, que eu nasci em 85. Então eu comecei a tocar com o Biafra. O Biafra foi um cara que ele fez no Rio UFRJ, não sei se você sabia disso, né? Ele estudou, ele fez o bacharelado em canto na UFRJ e a licenciatura em música no Rio, né? Eu conheci o Biafra lá. Teve a Rosana, que gravou a música como uma deusa, então eu pude fazer algumas participações com ela também. Teve a Kátia, né? Conhecida aí do Roberto Carlos, etc. Eu cheguei também a fazer alguns shows, e eu cheguei também a tocar por essa banda de baile. Eu toquei com o Eduardo Sec, que é outro cara que fez sucesso nos anos 80, que foi junto com a Orquestra Cuba Libre, né? Na verdade, eu não toquei na banda dele, eu só fiz uma participação junto com a Orquestra Cuba Libre. Nesse ano teve um Réveillon em Copacabana, né, que eles resolveram fazer uma volta aos bailes, então eu pude fazer essa participação, né? E depois desse meu término, né, depois que eu terminei minha graduação, eu comecei a trabalhar pela prefeitura do Rio de Janeiro, depois prefeitura de Mesquita, e comecei a dar aula, então, para ensino fundamental, e depois de um tempo acabei passando para a prefeitura de Macaé, uma cidade conhecida como capital do petróleo. Ela fica a uns 240 quilômetros da capital do Rio. E quando eu fui para Macaé, eu comecei a trabalhar com ensino fundamental, e aí eu já me vi numa situação um pouco mais estável, e aí eu comecei a investir um pouco mais em gêneros musicais que eu gostava um pouco mais, um pouco talvez despreocupado com esse ganho financeiro de ter que sobreviver, de ter que tocar. E aí eu comecei a me enveredar cada vez mais para o lado do jazz, que eu já fazia, e aí eu comecei a tocar muito, não só o jazz estadunidense, como o jazz brasileiro, né, o que chama de samba jazz, né,
ou MPBI, música brasileira instrumental. Eu comecei a tocar muito para esses lados, né? Eu não tenho um vídeo de boa qualidade para mostrar, de jazz exatamente, mas na verdade é o estilo que eu mais toquei, né? Agora na pandemia eu me dei conta de que eu tenho pouca gravação dos trabalhar muito de vamos tocar, vamos. E eu estava sempre tocando todo fim de semana, mas tem pouco registro, né? Enfim, e o choro também, né? Aí o choro eu tenho, né, uma gravação, enfim. E aí eu comecei a tocar mais esses dois estilos, e aí fiquei, então, muitos anos, né, dando aula em Macaé. Eu também trabalhei aqui na cidade que eu ainda resido atualmente, que é Armação dos Búzios, conhecida como Búzios, que é uma cidade turística. Tem uma escola de música estadual no Rio, que chama Escola de Música Vila Lobos. Eu trabalhei nessa escola, no caso no polo de Armação dos Búzios. Trabalhei mais ou menos 5 anos, e também na Escola de Música Mestre Álvaro de Souza, que é uma outra escola de música que já foi Vila Lobos, né? E em seguida eu também comecei a trabalhar na EMARTE, que é uma escola municipal de arte, Maria de Zeguete, que fica aqui em Macaé, que eles têm um curso técnico em música, né? E eu também trabalhei lá bastante, talvez 6 ou 7 anos nesse curso, e recentemente eu acabei sendo aprovado no Cefet RJ, trabalhando no campus de Itaguaí. Uma história de vida recheada de estilos diferentes musicais, experiências com grandes músicos também, e ao mesmo tempo com uma formação técnica e cultural junto à universidade. E agora, enquanto professor do Cefet, quais são os projetos que você tem desenvolvido atualmente? Atualmente, na verdade, o projeto que eu gostaria de estar desenvolvendo, o projeto de extensão de prática de conjunto, eu estou tendo que esperar um pouco para essa pandemia acabar. Eu estou torcendo para que isso acabe logo, mas infelizmente que a realidade, o nosso contexto está apontando é o contrário, a gente está andando nessa contramão. Porém, esse projeto de prática de conjunto, né, que eu pretendo desenvolver ele em breve, e eu estou desenvolvendo uma pesquisa com um projeto de extensão de musicalização através de celular e computador, que é uma coisa que eu pretendo, em breve, ter algumas publicações e propor o curso de extensão, até trabalhar com formação de professor para um método nesse sentido. Realmente a pandemia trouxe vários desafios, e com todo o conhecimento que você adquiriu durante seu mestrado, seu doutorado, sua graduação e sua experiência de vida, também trouxe várias alternativas para a superação dessas dificuldades. Em relação aos seus trabalhos enquanto compositor, você poderia comentar um pouco conosco? Eu demorei muito para, de fato, começar a compor. Então, na verdade, eu comecei o meu processo de composição como arranjador, né? Arranjador fazer arranjo é uma forma de você estar compondo, né? Ainda que não seja a minha música, mas as minhas ideias, elas estão ali, eu trabalho com essa criatividade o tempo todo. Então, essa parte de arranjo é uma parte que exige um conhecimento técnico um pouco maior, né? E quando eu digo escrever arranjo, só para deixar claro, existe um certo senso comum na música de que o arranjo seria, ao mesmo tempo que o arranjo, no senso comum, é você chegar para uma banda e dizer como que tem que tocar, o arranjo de forma mais tradicional seria você anotar na partitura tudo que os músicos têm que tocar. Geralmente isso remete a algum tipo de orquestra, ou uma orquestra popular, ou uma orquestra de cordas, né? Então eu tive essa preparação num curso, antes de entrar para a universidade, né, um curso conhecido no Rio de Janeiro, que chama SIGAM, Centro Iangueste de Aprendizagem Musical, e depois, em seguida, eu fiz um curso que eu não me formei, foi um curso incompleto, em bacharelado em música popular brasileira, bacharelado em MPB, que é focado em arranjos musicais na Unirio, né? Então, na verdade, o curso superior que eu fiz foi a licenciatura em música, e eu cheguei a fazer essa segunda graduação, mas faltou algumas disciplinas ali para me formar. Então, eu comecei assim com essa ideia do arranjo, né? E nas próprias disciplinas da universidade, alguma coisa me obrigava a compor, disciplinas como contraponto, harmonia, de alguma forma
você trabalha, ainda que muito amarrada. Eu acho que, nesse sentido, a universidade tem muito o que um autor chamado Marcos Vinícius Medeiros Pereira chama de hábitos conservatorial, né? Que ele pega a ideia do Pierre Bourdieu de hábitos e coloca para o conservatório de música. Então, ainda é muito amarrado essa ideia de compor da universidade. Porém, foi o que ainda assim foi o que me despertou. Eu era um músico que o pessoal chamava, pagava um cachê e eu ia tocar o que fosse, qualquer tipo de música, né? Então, eu era assim, tanto porque eu gostava muito de tocar e tanto porque, enfim, é a profissão, ainda mais quando você está começando, não tem muito um norte. E o meu processo, de fato, de composição, como música de autoria, começou cerca, na verdade, de 2, 3 anos para cá, né? Com que, de fato, eu comecei a compor. Eu me lembro de um professor meu que falava que compor é um hábito. Então, é como se fosse um yoga. Esse professor meu falava isso. Quando você faz uma atividade como essa, no primeiro dia você não consegue fazer muita coisa, sente dor. Depois de algumas semanas ou meses você já melhora e depois de um ano você consegue fazer muita coisa, né? Então esse processo de composição eu estou me devendo, eu não componho todo dia, mas dentro do que eu pude fazer, né, nessa minha rotina, eu consegui compor algumas coisas, né? Então esse meu processo de composição, eu estou um pouco em débito com ele, mas consegui compor algumas coisas e gravar algumas coisinhas também, geralmente voltado para música instrumental. Eu quero um dia me arriscar ainda a fazer canção, ainda não tenho letra para as minhas músicas, até pelo fato de eu gostar muito de música instrumental e tocar muito música instrumental, principalmente o samba jazz. O processo de composição ele é um processo não tão simples, porque você tem que parar o teu tempo, o teu espaço, e como você desenvolve várias atividades, agora também com a pandemia, tendo que lecionar de forma remota, isso acaba ocupando um tempo enorme do professor. Com certeza, inclusive uma coisa que eu esqueci de comentar, né, nesse tipo de música, né, o jazz ou o samba jazz, existe muita improvisação, né, que nada mais é do que uma criação espontânea. Então, na verdade, eu falei muito do arranjo, mas você me lembrou, né, dessa coisa da improvisação. Então, improvisar tá desde o início dos meus estudos, eu sempre improvisei muito, que é criar a melodia, né? Então, acredito que isso tenha contribuído aí para esse meu processo, né? E essa minha vida realmente atribulada, como você mencionou, e era a forma de que eu podia compor, né? Então, essa coisa mais sistematizada está sendo agora fruto de alguma maturidade que eu estou começando a atingir. Agora, falando um pouquinho das dificuldades que a pandemia trouxe, Fabiano, e também superações, você poderia comentar aqui conosco o que a pandemia conseguiu te desafiar enquanto músico e, ao mesmo tempo, lhe trazer algumas limitações de trabalho? Como músico, eu me sinto completamente desolado na questão da pandemia, né? Por conta de que eu sou muito a pessoa de ir lá e tocar. Eu, daqui para frente, até penso em mudar um pouco isso, mas eu não sou muito o músico de estar fazendo gravações, eu não sou muito o músico de estar de frente para nada. Sempre fui aquele músico que as pessoas me chamam e eu vou tocar alguns tipos de música. Então, nesse sentido, eu fiquei completamente isolado durante a pandemia. Então, eu não sabia o que era ficar, sei lá, mais de 2 meses sem me apresentar em algum lugar e eu já estou esse tempo todo, né? Então, estou tendo que me reinventar. Então, eu cheguei a gravar algumas poucas coisas, né, alguns vídeos para a internet, alguma coisa nesse sentido, né? Um desses vídeos, eu inclusive acabei fazendo alguns trabalhos virtuais, então os trabalhos que eu tinha, a gente acabou de fazer aquelas edições de vídeo, né? Que as pessoas ficam em quadradinhos ali. Eu tive que me adaptar, mexer nesses programas. Eu costumava fazer edições de áudio, né? Programas de gravação, software de gravação, e eu tive que me adaptar
essa nova realidade como músico, né? Então, na verdade, como músico, a coisa fica, para mim foi muito mais complicada, porque música para mim sempre foi tocar junto com alguém, e pela internet não dá para fazer isso ao vivo por conta da latência, né? Que é o atraso de som que dá. Então você não consegue tocar junto, né? Isso de alguma forma refletiu nas aulas, mas para mim particularmente foi um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha uma experiência no ensino à distância. Então, na verdade, toda a minha pesquisa de acadêmica, de mestrado e doutorado, foi no ensino à distância de música. Eu fui tutor à distância dos cursos de licenciatura em música da Universidade de Brasília, UNB, e da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Então, eu já tinha essa experiência. Para mim, é claro que eu tive que me readaptar, porque eu, então, trabalhava como tutor dentro de uma equipe da UAB, e aí, de repente, sem suporte nenhum, eu tive que trabalhar com alunos de nível técnico, de uma prefeitura, então era um outro contexto, e numa outra situação, né? Porque então não havia esse respaldo, esses recursos, né? Como a OAB tinha o professor supervisor, né? Tinha o professor autor, que era o cara que gravava o vídeo. Então, por exemplo, no ensino de algum instrumento musical, era o cara que ela gravava o vídeo. Você tinha o supervisor, que é o cara que coordena, e o tutor, né? Que é o bolsista que trabalha ali com aquele com aquela remuneração muito básica que não dá para nada, e tem que fazer um tipo de trabalho que é diferente do que eu fazia, né? Que eu tive que fazer durante o ensino remoto, né? Então, para mim, teve uma dificuldade muito grande, mas o que eu posso tirar de superação é o método que eu falei anteriormente, né? A minha pesquisa e a minha extensão, ela tem totalmente a ver com esse momento da pandemia, o que isso me fez refletir, né? E eu acho que se tem uma outra coisa de lição boa para tirar da pandemia, é essa coisa de eu poder de eu conseguir me desafiar. A música está presente na minha vida, vamos colocar aqui profissionalmente, por volta de 15, 17 anos, e pela primeira vez na vida eu estou tendo que fazer isso sozinho, entendeu? É claro que o estudo o estudo técnico do instrumento demanda um tempo sozinho seu com o instrumento, né? Mas eu sempre tive um contato em grupo como músico muito grande, né? Então, para mim, essa parte de músico foi bem pior e está sendo um grande desafio. Mas eu acredito que não haja só coisas ruins, acredito que haja essa coisa boa, essa lição que eu estou tirando disso tudo, da gente, de certa forma, conseguir se virar sozinho, né? Improvisar, não no sentido da improvisação musical, né? Mas improvisar algumas coisas, tanto como músico quanto como professor. E disso, dessa improvisação, dessa criação instantânea, a gente acaba também tirando uma criação, uma coisa mais sistematizada, né? Que no meu caso está vindo na forma de minhas novas composições como músico e o meu projeto de pesquisa e extensão. Toda essa historicidade sua, ela leva a uma palavra importante, que é inovação, inovar-se sempre, e que provoca, com certeza, a nossa superação. Agora, falando de música, né, de composições e participações, você poderia apresentar para nós, então, Fabiano, uma música? Eu já tocava, né, em alguns grupos de choro, principalmente quando eu namorava no Rio de Janeiro, e aqui em Búzios também, eu cheguei a tocar num clube do choro, né, em Búzios, e durante a pandemia foi legal que eu retomei esse contato, né? Então, eu montei um grupo de choro virtual, né? Foi curioso porque não conheço todos os músicos ainda, né? Pessoalmente, conheço alguns, são muito amigos, mas outros não, né? Então, tem um grupo que a gente não se conhecia e aí a gente colocou o nome de Os Oito Birutas, porque o Pixinguinha tinha um grupo chamado Os Oito Batutas e aí a gente fez esse trocnome e a gente gravou algumas coisas, mas o que eu queria apresentar, na verdade, como eu quis variar um pouquinho nas músicas, eu não escolhi esse grupo, eu escolhi uma música do grupo OPM, que é a Orquestra Popular de Macaé, e eu quis apresentar por conta de ser um grupo vinculado ao poder público, né? Uma parte cultural vinculada à Secretaria de Cultura de Macaé, né? E é formado por professores, de vez em quando tem a participação de alguns alunos, né? Então, na verdade, tanto esse vídeo que a gente vai apresentar, quanto
do outro grupo, né, que tem lá no Instagram, que a gente criou virtualmente, né? Os dois, ele teve esse desafio de cada um gravar o seu trecho e colocar cada um na sua casa, sem uma tecnologia, né? Então, o músico, quando ele vai gravar, ele tem que ir ao estúdio, lá tem todo o equipamento, né? E aí a gente teve que se virar para fazer isso, né? Então, a música que eu vou apresentar se chama Flor do Abacate, né? Na verdade, ele é um arranjo, né, do Pixinguinha, que na verdade lá eu estou tocando o acordeon, né? Apesar de eu ser pianista tecladista, eu venho me aventurando há alguns anos também no acordeon, que é conhecido no sul como gaita e no nordeste como sanfona. Então, dentro desse, a OPM ela não toca só choro, né, mas ela tem um repertório bastante voltado para a música brasileira. E fica então esse registro aí que eu gostaria de compartilhar. Como sempre, Fabiano, trazendo muita alegria, mesmo nesta época onde todos estamos em isolamento,
tentando ao máximo não contrair essa doença. Com certeza o choro traz muita alegria a todos aqueles que estão nos assistindo hoje aqui no Sarau Química em Arte. E agora, para quem entende de música, na parte de produção musical, em fazer a sincronia entre o vídeo e o áudio e o tempo na música, realmente é um grande desafio. Sim, com certeza. No curso técnico que eu lecionava, eu criei uma disciplina de tópicos especiais, inclusive, né, com o objetivo de fazer com que os alunos produzissem esse tipo de vídeo com os equipamentos que eles tinham em casa. Não era uma formação de técnico em áudio, nada disso, até porque eu nem teria tanta competência, né? Mas essa ideia deles poderem fazer música na pandemia, né? Então, eu também tentei trazer esse desafio para a minha vida como docente. Que maravilha, você poder compartilhar conhecimento e, ao mesmo tempo, aproximar as pessoas neste momento que estamos vivendo. Agora, também você teve participação em bandas de rock. Você poderia contar um pouco para nós essa história e também apresentar uma música aqui para todos que estão nos assistindo hoje? Eu tive uma vivência musical bem eclética, né? Então falei que eu toquei num grupo de pagode, que é o Molejo, e aí foi engraçado porque a pessoa que me chamou, o baixista da época, né, que me chamou para tocar nesse grupo, eu conheci ele por causa de uma banda cover de Dream Theater, que é um rock progressivo, né? E ele tocava, sempre gostei muito de tocar rock, eu já tive alguns grupos de rock progressivo quando era mais novo, né? E o rock ele sempre teve presente na minha vida, né? Eu sempre gostei de heavy metal, esse tipo de coisa, embora o teclado não seja um instrumento tanto para isso, né? Mas essa banda que eu citei, o Dream Theater, tá aí para contradizer um pouco, né? Que o tecladista da banda ele é tão importante quanto o guitarrista, né? Um cara extremamente virtuoso, extremamente bom, né? Então o vídeo que eu separei para apresentar, na verdade, não é um rock progressivo, é um rock um pouco mais pop, um rock comercial, né? De uma banda no Rio de Janeiro que eu toquei durante alguns anos, que chama Runway, né? Que ela fazia um show mesclado, metade Bon Jovi e metade Guns N' Roses, né? Então, eu vou compartilhar aí a música Always, do Bon Jovi, num show que a gente gravou no Teatro Rival, que fica na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. But some feelings that hit so dark and hit up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. I see your voice been a fire, but without you I give up. I can sing a love song like the way it's meant to be, and I guess I'm not that good anymore. Just me and we love you, baby. Vocês podem cantar, vai! Now the pictures that you left behind, all those memories from the different lives. So the man who's made, so the man who's cried, and who made you have to say goodbye. When I gave you all my fingers to your hair, touch your lips and hold you near. When you say your prayers, try to understand I made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words, leave it hidden to him, I wish I
I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst, the words don't rhyme, but the when I die, we're on my mind because I love you. Tocar Bon Jovi e os timbres de teclado que Bon Jovi utiliza, fazer essa execução é realmente um desafio. Sim, com certeza. Que é uma outra coisa que, né, eu acabo fazendo, você fala, eu acabo fazendo muita crítica tanto a academia quanto o modo de aprendizagem de música, né? Você tocou no ponto do timbre. É uma coisa que agora, a coisa de 2, 3 anos atrás, com a internet, eu estou começando a ver algum professor, uma coisa mais específica de um curso para vender na internet sobre o timbre, sobre como timbrar. É uma coisa que fica de fora sempre, até porque o teclado ele é visto como uma coisa menor. Então, ou você é pianista para academia ou você não é nada. E, na verdade, saber trabalhar com os timbres é uma coisa que eu tive que ir fuçando de autodidata, não tinha muito nada além do que o manual do instrumento musical, né? E foi uma busca, né, que eu tive que fazer, acho que eu e todos os tecladistas. Como eu disse, talvez a próxima geração de tecladistas que vier, o pessoal que está agora, você já consegue achar um cara ou outro pela internet que consegue tirar o atraso aí desse conhecimento, dessa falta de informação sobre como achar um timbre legal, como criar um timbre no sintetizador. Realmente é um grande desafio e principalmente, como você acabou de comentar, se a academia ela acaba não valorizando tanto o conhecimento empírico, mas valorizando mais os clássicos, né, os teóricos sobre a música, sobre composição, o estudo do timbre realmente ele acaba ficando mais para o campo da física do que propriamente da música em si. Durante a sua graduação, você poderia contextualizar um pouco do contexto do local onde você estudou e se, durante a sua graduação, se havia, por parte da academia, se você sentiu isso durante a sua graduação, algum tipo de discriminação pelo fato de você ser um músico de vários estilos musicais? Na minha vivência como tutor, depois na graduação, eu vi que isso está mudando um pouco, né? Mas eu estudei na escola de música da FRJ, que é um ambiente muito conservador. Só para contextualizar, a escola de música, ela veio da escola de música da Universidade do Brasil e antes era o Conservatório Nacional de Música, quando a família real veio para o Brasil. Então já é uma instituição, tem mais de um século, né? E eu acho que ainda ficou um pouco preso no tempo ali, né, essa coisa. E a gente tem esse diálogo entre o cara do bacharelado em música e o da licenciatura. Na licenciatura eu não vejo tanto esse preconceito, porque o público é muito diverso, ele é um aluno um pouco mais do subúrbio. Então, em relação a isso, em relação aos meus colegas de licenciatura, não. Mas em relação aos colegas de bacharelado e os professores do bacharelado, sim, é uma coisa que na verdade, o preconceito é tão alto que eu já naturalizava aquilo, porque é como se fosse só aquilo ali que fosse música. E você tocou num ponto interessante, você falou da música popular. O que acontece? Eu falei no início que eu fiz um curso de música popular brasileira, MPB. Foi na Uniric, foi em outra instituição, mas enfim, pode dar uma cara, eu acho que é uma falsa maquiagem de que a música popular ela adentra na academia. O grande problema, Martim, é que essa música popular, que eles chamam de música, que a academia entende como música popular, nessa área da música, é só a música popular que eles disseram que é música popular. Então, a música popular, Tom Jobim entra, Tinguinha entra, eu concordo que são excelentes músicos, tá bom? O problema é que muita coisa fica de fora. Rock fica de fora, Anitta fica de fora, Raça Negra fica de fora. Tudo o que qualquer pessoa no senso comum, se você for perguntar para aquela pessoa que é música popular,
essa pessoa, o que ela entende como música popular, para a academia não é. E olha que contraditório. Muitas das coisas que para a academia é música popular, no senso comum não é. Então, se eu chegar na rua e perguntar, tocar uma música, por exemplo, do Ginga, que é um músico excepcional, fantástico, sei lá, Yamandu Costa, Milton de Holanda, né? A pessoa vai achar que aquilo é música clássica. Eu falei que eu toco jazz. O jazz é tido como música popular para o pessoal da academia, por exemplo. Mas muitos amigos, às vezes eu estou dirigindo e estou ouvindo jazz e... você gosta de música clássica. Mas isso não é música clássica, mas para essa pessoa é música clássica, né? Então, essa coisa do popular e do erudito é uma discussão enorme, né? Que não tem fim, não vou me prolongar tanto nisso, né? Mas, na verdade, a academia, eu acho que ela usa, pelo menos na música, né? Ela usa isso para maquiar um pouco, né? Então, olha, que legal, eu estou incluindo a música popular. O problema é que a música popular é só Tom Jobim e Ginga, e ela não coloca, de fato, a música popular na universidade. Ou quando ela coloca num contexto, eu não estou achando ruim, eu acho que é bom, mas ela só coloca num contexto de discussão. Então, quando você vai discutir música popular, seja em disciplinas teóricas da música, seja de comunicação social, de outras áreas, quando você vai discutir a música popular, aí você fala de Anitta, fala de todos esses movimentos, Jota Quest, enfim. Quando você vai, então, tocar essa música, aí a música popular não é, de fato, o que é a música popular. Então, sim, eu acho que ainda existe muito preconceito maquiado de alguma forma. A música que se executa não é a música que se discute. Isso daí fica restrito à área da etnomusicologia. E tudo que diz respeito à performance e afins, você não tem uma representatividade, ou então se o músico, assim como eu, que tem uma vida ali fora da universidade, dentro desse contexto da música popular de fato, acaba que você tem uma vida musical lá fora, e pelo menos nesse ambiente, principalmente de bacharelado em música, não entra esse outro tipo de música. Então, ali você faz esse tipo de música, né? Então, por exemplo, o Biafra, que eu mencionei anteriormente, né, que foi um cantor dos anos 80, que cantou essa música na época tido como música romântica, ou de influência dos Beatles, alguma coisa assim, uma coisa mais pop. Quando ele se prestou a fazer universidade, por exemplo, ele cantou um repertório completamente diferente do que ele cantava lá fora. Isso acaba criando uma certa subcultura ali dentro do campo acadêmico, né? Claro que tudo tem um lado bom, é um espaço que você tem para preservar certos tipos de música, para conservar certos tipos de música. Mas eu ainda acho que deveria ir além disso, né? Eu acho que, como integração com a sociedade, a universidade está deixando muito a desejar, não incluindo a música popular de fato, né? Com que a pessoa o popular, de fato, a pessoa que contribui com o seu imposto para ter uma universidade dessa, eu acho que também merecia ter o seu espaço assegurado, além desses outros tipos de música, né, que eu falei. Realmente, essa é uma das dificuldades que, para quem trabalhou com vários estilos musicais, que subiu ao palco várias vezes, mas numa vida à parte da universidade, você acaba percebendo essas diferenças. Agora, para aquele que simplesmente vive somente a vida acadêmica, para muitos só tem este olhar. E isso acaba gerando uma dificuldade na inserção da universidade enquanto extensão e enquanto objeto de estudo, de pesquisa. Fabiano, então, aproveitando essa tua diversidade musical, você poderia apresentar, então, mais uma música aqui para nós, do Sarau Química em Arte? Claro, então, falando da diversidade, e eu tentei selecionar um repertório bastante diverso, né? Então, eu selecionei uma música judaica, né, que chama Old Lang Syne, que eu toquei num casamento judaico. Vocês vão ver que eu vou estar de kippah, né? E, na verdade, eu não sou judeu, e eu estou tocando com o violinista Tiago Bernardes, né, que ele foi o coordenador, acho que ainda é, se eu não me engano,
na pandemia eu não tive muito contato com ele, até uns meses atrás ele era o coordenador da Escola de Música Vila Lobos, do Polo de Armação dos Búzios, né? Então ele me acompanhou há muito tempo, né, como meu chefe, na verdade, e a gente sempre tocou junto em vários casamentos, e eu não tinha registro de quase nada, e no último casamento que a gente fez, um pouco antes dessa coisa toda da pandemia, ele conseguiu esse registro aí, que teve uma qualidade de áudio e de vídeo bem legal dessa música, né? Então fica uma coisa dando contraste aí diferente para a gente ver, para apresentar e a gente ver essa minha diversidade. Fabiano, com certeza na memória deste casal, esta música sempre toca aos ouvidos. Verdade. Fabiano, sobre as suas composições, você poderia apresentar aqui para o Sarau Química em Arte uma composição sua? Então tem uma música minha que eu dei um nome um pouco, eu gosto de trocadilhos, né, esse tipo de coisa, então eu chamei a música de Se Me Dei Me Dei Bem, né, com uma extensão do Me Dei Bem, que eu dei esse nome para a música, no momento ali fazia algum sentido para mim, e é uma música que era um pouco grande, ela tem uma parte improvisada, tem uma parte que é um blues, né? E ela tem uma variação muito grande, ela tem um contraste muito grande até de gêneros ali, né? Ela soa até um pouco caótica, né? Dependendo da concepção de quem ouça, né? Mas, de certa forma, isso refletia um pouco ali esse meu momento na época, né? Que eu acho que sempre as músicas refletem muito o nosso estado de espírito, né? Então, gostaria de apresentar para vocês essa minha composição instrumental para o piano chamada Se Me Dei Me Li Bem.
Que maravilhosa composição, e fica nitidamente presente os vários estilos musicais que você acabou estudando, experimentando ao longo da sua vida e contando a história através da linha melódica. Ficou muito legal essa composição, meus parabéns, e sempre dá vontade de querer saber qual é o próximo enredo da música. É verdade. Agradeço a apreciação e é isso, né? Tentar colocar tanto no papel no sentido de notação, né? Tentar colocar, tentar gravar, tentar passar para a música aquilo que a gente está sentindo, né? Aquilo que a gente está vivenciando. Esse é sempre o próximo desafio. Fabiano, aqui nós do Sarau Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a sua presença hoje, em conhecer a sua história de vida, em conhecer a sua musicalidade e principalmente todas as suas experiências, tanto acadêmicas quanto não acadêmicas. Aproveitando então esse momento, você poderia deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo hoje? Bom, queria finalizar agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade, agradecendo a quem se dispôs a assistir tudo, a quem gostou do conteúdo, né, que está assistindo, né, e queria, enfim, desejar a todos aí dentro da possibilidade que a gente consiga ir vivendo o que dá para viver de bom, né, no meio da pandemia, não querendo desprezar as várias coisas ruins que estão acontecendo, mas a gente tentar se manter dentro de uma saúde mental equilibrada, né, dentro do possível. E eu acredito que uma das saídas para a gente fazer isso é justamente a criatividade, né, a gente criar em cima do que a gente tem. Nesse sentido, a música e a arte pode ajudar muito a gente a criar, não só aquele que compõe, escreve música e toca um instrumento, aquele que ouve música tem condições de criar muitas coisas, né? Só lembrando que na primeira idade da música, em muitas tribos, né, a música ela era uma criação coletiva, não existia plateia e público, né? Então, de alguma forma, a gente se permitir a criar coisas, ainda que como público, né? E para finalizar, quem gostou, quem teve o interesse de assistir até aqui, queria fazer um convite, né, para conhecer ainda mais do meu trabalho, a gente trocar uma ideia, né, nas redes sociais. Então vou passar aqui o canal do YouTube, esse que eu apresentei essa última música, em breve vão ter outros vídeos, se chama Fabiano Solo, tá? O Instagram é o @FabianoLemosP, bom? E eu também tenho o site com algumas coisas, né? Tá em construção ainda, mas é o fabianolemos.com.br. Tem alguns dos meus materiais como músico e como professor também. Então, agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado pela oportunidade.